E então, como estão nossos estudos? Começamos a análise sintática, nossos encontros agora são para trabalhar o sujeito, o objeto, o complemento, a transitividade dos verbos. Então, as aulas são sequenciadas, ok? Eu comecei no nosso último encontro falando de transitividade. Agora, nós já vamos começar a falar de sujeito. A relação que o sujeito tem com esse verbo e a diferença entre sujeito e complemento. Ok? Então, essa parte é fundamental para que quando nós cheguemos lá em período composto, você não tenha mais dificuldade. Tudo esteja no lugar, ok? Boa aula para você. Vamos lá, nossa teoria sobre sujeito. O primeiro ponto que nós temos que trabalhar é o que significa o sujeito, né? Sujeito é aquele elemento que é essencial na sentença. Ele é um termo essencial. Mas você sabe o que é sujeito? Você sabe lidar com essa questão? Então, como sempre, como virou hábito no curso de português, nós começamos com uma questãozinha. Só para você ter uma noção do que sabe e do que não sabe. Então, eu peguei aqui, defina o tipo de sujeito dessa oração. Fazia um calor infernal no sertão. Pronto. Resolva, veja seu grau de dificuldade, veja se foi simples. É uma questão que quem domina esse tópico faz em 30 segundos, ou até menos, tá certo? Se não, vamos para a nossa teoria e eu garanto para você que ao final desta aula você estará apto a resolver essa questão, ok? Então vamos aqui para o sujeito. Quem será o sujeito? Que elemento é esse que funciona como sujeito? Primeiro aspecto, sujeito é um termo essencial. O que é essencial? Essencial é tudo aquilo que não falta. Na vida da gente, essencial é ar, é água, é comida, é amor, por favor, né? Então, na sentença, existem dois termos essenciais. Sujeito, que é de quem se fala. Então, vamos colocar aqui, ó, de quem se declara algo. Isso é o sujeito. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. E o outro termo é o predicado. Ora, se o sujeito é de quem eu falo, o predicado é o que eu falo do sujeito. Ok? Que fique bem claro isso na sua cabeça. Se o sujeito é de quem se fala, o predicado é o que se fala do sujeito. Tranquilo até aí? Então, veja bem. Esse sujeito, ele é um termo essencial da sentença e ele mantém uma relação de concordância com o verbo. Por isso eu coloquei aqui essa tirinha legal, em que a Mônica diz, Cebolinha, o verbo entrega ao sujeito da oração. Aí ele fala, que fofoqueiro, porque ele entendeu de outra maneira, aí houve uma ambiguidade. Na verdade, esse entrega aqui significa que mantém uma relação. Preste atenção. O sujeito mantém relação com o verbo. E essa relação se chama relação de concordância. Já aprenda isso, porque na aula de concordância eu vou lembrar. O verbo concorda com o sujeito em número. Sujeito singular, verbo singular, sujeito plural, verbo no plural. Só que tem uma coisa importante. É muito mais importante você saber identificar para poder chegar à concordância. Então, você precisa identificar para depois classificar. Porque o que eu percebo muito são os alunos preocupados em dizer se o sujeito é simples, composto e indeterminado. Olha, preste atenção. É muito importante que você saiba identificar o sujeito da sentença. Então, como é que eu faço para identificar o sujeito? Primeiro, vamos retomar. O sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Estou retomando. E deve ser observada a relação de concordância. Agora, como é que eu faço para identificar o sujeito? Está aqui, ó. Isso aqui é minha dica mais importante dessa aula. Como é que eu identifico o sujeito? Eu vou pegar o verbo primeiro. Vamos escrever uma sentença aqui. A aula ajudará os alunos. O que é que eu vou fazer? Vamos aqui, vou mudar de cor, vou botar um azulzinho. Eu vou selecionar o verbo, ajudará. E vou fazer uma dessas perguntas. O que é que ou o que é que? Professora, como é que eu sei a pergunta que eu vou fazer? Depende, se você estiver falando de pessoa,
quem? De coisa, o quê? Então, você vai dizer, o que é que ajudará os alunos? A aula. Então, a aula é o sujeito. Muito cuidado, muito cuidado. Nem sempre o sujeito está antes do verbo. É possível que o sujeito apareça deslocado. Por exemplo, vou voltar para o vermelho básico aqui. Vamos aqui, ó, para não sair do formato, e vou dizer, ocorreu ontem um crime. Como é que eu te ensinei para procurar o sujeito? Como foi que eu te ensinei? Revise aí mentalmente, que eu não vou te ouvir. Primeiro eu procuro o verbo e faço uma dessas perguntas. O que é que ocorreu ontem? Olha aqui, um crime, sujeito. Isso é que a gente chama de sujeito posposto, porque o sujeito está depois do verbo. Pela ordem, o sujeito aparece antes do verbo. Mas na hora que se escreve um texto, não há essa preocupação. Então, primeiro, sujeito é o termo sobre quem se declara algo. Segundo, ele mantém relação com o verbo. E terceiro, ela responde às perguntas o que é que ou quem é que, feitas antes do verbo. Uma coisa fundamental, nem sempre o sujeito é um termo apenas. O menino caiu ou a casa está sendo reformada. Às vezes o sujeito é uma oração. O que a gente já aprendeu na primeira aula de sintaxe sobre oração? Oração é a estrutura que possui verbo. Eu coloquei uma chargezinha que diz assim, ainda bem que chegou o senhor, porque eu aqui sozinho já começava a ficar maluco. Então, ainda bem que o senhor chegou. Então, o senhor é sujeito. Ó, porque eu aqui sozinho já começava a ficar maluco. Eu, sujeito de começava. Então, eu tenho dois termos. O senhor, sujeito de chegou, e eu, sujeito de começava. Mas se eu disser assim, ó, é preciso sair cedo. Aí eu vou procurar o sujeito e vou perguntar assim, o que é preciso? Eu fiz a pergunta ao verbo. Olha a resposta, sair cedo. Então, sair cedo é um sujeito em forma de uma oração. O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Sempre você vai fazer a pergunta ao verbo. Agora, quem é que representa o sujeito? O substantivo. Repare que nós estamos falando de morfossintaxe, certo? Sintaxe, sujeito. Morfologia, quem exerce função de sujeito? O substantivo. É por isso que, quando uma oração é sujeito, você tem uma oração substantiva. Por quê? Porque ela está exercendo a função que é do substantivo. Deixa eu te mostrar isso de uma forma bem interessante, antes de classificar. Se eu disser assim, ó, as pessoas estão amedrontadas. Quem é o sujeito? Como é que eu faço? Eu vou perguntar ao verbo. Vamos perguntar ao verbo? Quem é que está amedrontada? Amedrontadas pessoas. Sujeito, núcleo, pessoas. Porque o núcleo do sujeito é o substantivo. Pronto, acabou. Mas se eu disser assim, ó, vamos mudar para uma oração. Vamos botar aqui um vermelhinho para escrever a sentença. Eu vou dizer assim, ficou definido que você será o líder. Vou fazer a pergunta ao verbo. Olha a perguntinha sendo feita. O que é que ficou definido? Isso aqui, ó. Tá vendo a resposta? Aqui foi. Quem é que está amedrontado? As pessoas. Sujeito, núcleo substantivo. O que é que ficou definido? Que você será o líder. Então, agora, o sujeito é uma oração. Então, isso a gente chama de oração substantiva. Aí, se você me perguntar, qual é a diferença de um sujeito que é um substantivo para um sujeito que é uma oração? Só a estrutura, nada mais. Ok? Só a estrutura, nada mais. Aí, nós vamos agora, sim, classificar. Deixa eu liberar aqui, tá? Vamos dar uma apagadinha e vamos classificar. Na verdade, o sujeito, ele só pode ser de dois tipos. Ou o sujeito é determinado, ou o sujeito é indeterminado. Ok? Ou ele é determinado, ou ele é indeterminado. Quando ele é determinado, ele vai poder ser simples
composto ou oculto. Isso depende do número de núcleos. Simples, um núcleo. Apenas um núcleo. Foi o que eu disse. As pessoas estão amedrontadas. Composto, mais de um núcleo. Se eu disser o pai e a filha viajaram, 2 núcleos, o pai e a filha. E oculto é aquele da desinência do verbo. Inclusive, oculto pode ser chamado de desinencial ou implícito. Sair cedo. Quem saiu? Eu. Então, os tipos de sujeito determinado são simples, composto e oculto. Quando ele é indeterminado, o que acontece? Ele existe, mas não é possível identificá-lo. Por exemplo, você diz assim, roubaram o banco. Aí vai perguntar, quem roubou? Não sei. Alguém roubou? Roubou. Mas eu não sei quem. Aí, no sujeito indeterminado, nós vamos estudar o índice de indeterminação, que não vai ser um estudo desta aula, vai ser um estudo da próxima aula, que é quando nós vamos estudar o se, índice de indeterminação, e o se, partícula passivadora. Eu fiz um encontro só sobre esse tópico, pela importância que ele tem, ok? Agora, eu tenho casos de oração sem sujeito. Isso é uma exceção. Por que exceção? Porque o normal é que o sujeito exista. A exceção é a não existência dele. Então, por exemplo, existem alguns verbos que não admitem sujeito. São chamados de verbos impessoais. Quais são eles? Eles são, eu vou colocar aqui, mas vai ser uma outra aula também, para poder você não esquecer e já começar a trabalhar na sua cabeça. Primeiro caso, verbos indicando tempo. Por exemplo, faz frio, faz anos que eu não te vejo. Fenômenos naturais, chover, nevar, trovejar, volto a repetir, é outra aula sobre isso apenas. E haver, o verbo haver, com sentido de existir. Esse é o que mais aparece. Ok? Esses casos nós vamos estudar numa aula separadamente, pela importância. Então, é só para você não esquecer, nem todo verbo tem sujeito. Sujeito é aquele ou que age ou que sofre. Por exemplo, em um fenômeno natural, você não tem quem age. Ok? Vamos lá. Quando há a presença da partícula passivadora, ou seja, voz passiva, há sujeito determinado. Isso é uma coisa que as pessoas falham muito no dia a dia, ó. Aluga-se apartamento. Isso está errado. Na verdade, como o sujeito concorda com o verbo e o verbo concorda com o sujeito, como há uma relação de concordância, apartamentos é o sujeito, então eu tenho que dizer alugam-se apartamentos. Isso nós vamos ver na aula do se. Apartamentos são alugados. Então, há sujeito. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Então, sentenças que possuem partícula passivadora, que é esse caso aqui, não possuem objeto direto. Como eu sei que você tem que aprender aos poucos, eu vou fazer na aula de vozes uma inserção a respeito da partícula passivadora. Não se preocupe, isso vem no momento certo, ok? Agora eu quero saber se você sabe identificar e sabe como encontrar esse sujeito. Quanto ao aspecto de sentido semântico, a gente vai ver em vozes, o sujeito pode ser agente quando ele pratica, paciente quando ele sofre, ou quando é os dois, quando você tem ele agindo e sofrendo ao mesmo tempo. Todos nós sabemos, então aqui o sujeito é agente, nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos. Esse sujeito também é agente. Por isso aprendemos. Olha o sujeito oculto, nós aqui, ó. Nós aprendemos. Todos esses sujeitos são agentes na fala do Paulo Freire, ok? Verbos de ligação não possuem agente nem paciente. Nós vamos ver na aula de vozes. Aí veja, vamos voltar para a questão? Fazia um calor infernal. Esse fazer está aí dando ideia de quê? Tempo. O que a gente já viu aqui, ó? Vamos voltar um pouquinho? Verbos que não têm sujeito, aqueles que indicam tempo. Então, esse verbo aqui, ó, ele não tem sujeito. Ele é sujeito indeterminado? Não. Ele é oração sem sujeito? É.
Ele é sujeito simples? Não, e nem é oculto. Tranquilo? Vamos para as questões recentes de concurso? Vamos lá. No anúncio que contém a frase, vende-se filhote de pedigree. Olha aqui, filhotes são vendidos. Tá vendo? Então, quem é o sujeito? Sujeito é filhotes. Se o sujeito mantém relação com o verbo, esse verbo tinha que estar no plural. Vendem-se filhotes. Filhotes são vendidos. Ele diz, o anúncio que contém essa frase tem que ser adequado à norma padrão. Para isso, será necessário redigi-lo da seguinte forma. E agora, como é que fica? Agora, eu ainda tenho o verbo ter aqui, que ele tirou. Não tinha na sentença inicial, mas ele colocou. Filhotes que tem. Então, esse tem também vai estar no plural. Então, tem que ser tem com acento, tá vendo? Singular, ele tem. Plural, eles têm, tá vendo? Então, vendem-se filhotes que têm pedigree, D de dado. Para fechar, vamos mais uma? Em todas as alternativas, os verbos foram usados no singular, fazendo a concordância com o sujeito. Exceto, então ele quer, onde o verbo está no singular, mas não está fazendo concordância com o sujeito. Vamos lá? Quando se vê Lula, o fiador de Dilma, acuado. Então, se vê Lula. Lula é visto, sujeito, tá vendo? A maior parte desse dinheiro viria. Maior parte desse dinheiro, sujeito, verbo singular. Isso é o fim da picada. Isso, sujeito, é verbo no singular. Não há foco. Olha o que aconteceu aqui. Haver está no sentido de existir. Então, na verdade, o verbo está no singular, está, mas é porque ele não tem sujeito, ok? Como esse verbo não tem sujeito, ele ficou no singular. Então, ele contraria a concordância do verbo, concordando com o sujeito. Gabarito, então, D de dado. Questões feitas, comentadas, aula dada. Essa teoria é um pouquinho densa, então eu aconselho você a voltar à teoria e dar uma estudada, ok? Bons estudos, jogue duro, mande as dúvidas e até a nossa próxima aula.